Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 2. Nós estamos trabalhando desde o ano passado, final do ano passado, o livro de Lucas. Claro que se você não veio o domingo anterior, não vai quebrar a palavra que hoje, né? Primeiro que a palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia. Segundo, cada texto que eu trabalho, ele é, de certa forma, específico ali. Agora, você tem uma sequência, né? Você tem uma sequência, e é por isso que eu falo a você, você pode voltar lá nos canais, na nosso AD Bangu, e você trabalhar os outros vídeos, e também se aproximar dos vídeos aí que estão à disposição, tá bom? Hoje, nós falamos no último domingo sobre o nascimento de Jesus, vamos continuar no nascimento de Jesus, mas agora por outro ângulo, pelo ângulo dos pastores que receberam a notícia dos anjos, anunciando o nascimento de Jesus. Acharam aí? Amém? Eu vou pedir aqui a alguém para fazer essa leitura. Pedir uma aqui com uma voz boa aí. Valdir, está enxergando? Pode fazer essa leitura? Por favor. A partir do verso 8 ao 20. 8 ao 20. Pode ser? Tem esse aqui que eu acho que a letra está maiorzinha. Se quiser usar esse aqui. Do 8 ao 20. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, assentando-se deles os anjos para os céus, dizendo os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos os que ouviram se manifestaram do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as com seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Amém. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus amados, há 13 anos atrás, quando aqui assumimos, esse próximo mês agora, dia 12, está fazendo 13 anos, né? Nós começamos a trabalhar o livro de Mateus. E fomos até mais ou menos o capítulo 17. Depois eu trabalhei todo o livro de João, foi mais de 5 anos, todos os domingos aqui. Página por página, capítulo por capítulo. Quase que versículo por versículo.
Depois trabalhamos o livro de Marcos, que foi aí mais de 3 anos também, quase que versículo por versículo, capítulo por capítulo. E agora estamos no livro de Lucas. E essa passagem, Lucas é mais detalhista. Cada um dos evangelhos, eles não é uma repetição, mas é uma forma diferente que o Espírito Santo deu a cada um de olhar aquele fato, aquela história. Então é como que você ir lá passear no Pão de Açúcar ou no Cristo Redentor, aí você vai relatar aquilo. Outra pessoa vai lá, ele vai olhar com outro sentimento, com outro ângulo, vai relatar de uma forma diferente. Então, eles relatam cada um de uma forma diferente, por um ângulo, e eles não se contradizem. É o contrário. Tem gente que fala, mas tem uma contradição aqui. Não, eles se completam. Um completa o outro. Está entendendo? Então, agora chegamos aqui nessa parte do capítulo 2, que é o nascimento de Jesus. Ele nasceu, está lá numa manjedoura, na cidade de Belém. Uma cidade, hoje, sempre foi 10 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade simples, como é hoje. Hoje é uma cidade praticamente com domínio, não é um domínio israelita dos judeus. É uma cidade que você tem que ter um certo cuidado quando anda ali. Algumas posturas, por questões políticas mesmo. Tem que ser muito vigilante. Uma região bonita. Uma região diferenciada. E eu já tive a oportunidade de estar tanto dentro da cidade como na região em volta, aonde poderia ter sido essa passagem, que é um lugar de muito espaço, com muito verde. E naquele lugar simples, Jesus nasceu e está ali numa manjedoura. Aquilo que eu falei no último domingo, a capital, o império era o Império Romano e a capital era Roma. O palácio estava em Roma. A região da Palestina, a região de Israel, que é a mesma de hoje, era uma região pobre. E uma região não só pobre, era uma região de pobres também. Uma região simples. É uma região de pessoas que estavam sob o domínio do Império Romano. Israel estava sob o domínio do Império Romano. E Deus escolheu esse povo pobre, esse povo simples, essa região pobre. Não escolheu o palácio do Império Romano, nem as mansões de Roma, nem os ricos de Roma para nascer Jesus, e nem o palácio do imperador, que era Augusto César. Mas escolheu um casal simples, muito simples, descendência de Davi, tanto ela como ele, e escolheu uma região pobre e uma cidade mais pobre ainda. Se já não fosse Jerusalém, ainda foi para mais pobre ainda, que era a terra de Davi, que também era dessa região de Belém, região pobre. Uma região, naquela época tudo era rural, mas ali era extremamente rural. E não era num hotel charmoso, mas foi num cantinho, no fundo de alguma casa ou do próprio estalagem, que era simples também, um hotelzinho que tinha muito simples.
E ali atrás, no local onde os animais se alimentavam, foi aonde o nosso Salvador nasceu. Jesus nasce de uma forma muito diferente do que a humanidade pode esperar de um nascimento de um príncipe, de um rei. Quem já esteve aqui no Palácio de Buckingham, ali em Londres, né? Não foi aí que Deus escolheu para que Jesus nascesse. E nem o primeiro dessa linhagem, que foi Davi, que também era de Belém. Mas num lugar simples. E sem o poderio político dos homens. E nesse lugar extremamente simples, cercado de um povo simples, nasce Jesus e morre. Nasce numa manjedoura, no fundo de uma estalagem, aonde os animais se alimentavam, e morre numa cruz como bandido. Porque a cruz era para os amaldiçoados. Por que Paulo diz assim, o Evangelho, a loucura da cruz? Porque os deuses daquela época eram deuses super-heróis. Aquiles chegava a ser um deusão, mas era um semideus. Odisseu, chamado em alguns livros traduzido como Ulisses. E os deuses, Poseidon e tantos outros deuses, e os romanos adaptaram por causa daquilo que eu já falei para vocês, por causa de Alexandre o Grande, que adaptou a cultura grega chamada helenística em toda aquela região, e o Império Romano puxou essa cultura. Então os deuses romanos, na verdade, eram os mesmos deuses gregos, só mudava o nome. Júpiter era, se eu não me engano, era Zeus. Então assim vai. E as deusas, era coroada de muita beleza, de poderio. O nosso Jesus nasce numa manjedoura e morre na cruz. Por isso Paulo diz, a loucura da cruz, a loucura do Evangelho. Porque como é que naquela cultura que os deuses eram poderosos, cheios de virtudes, saía fogo da mão, os vikings, o Thor tinha martelo, Odin, poderosíssimo. O nosso Deus era um Deus, Paulo está pregando um Deus, como eu estou pregando aqui hoje, que nasce numa manjedoura e vai morrer numa cruz. Mas como é que você vai pregar que um Deus que salva nasce numa manjedoura e morre na cruz? Aí Paulo vem e diz, olha, sabe de uma coisa? Isso aqui é a loucura, a cruz é a loucura do Evangelho. Porque desfaz de tudo que uma cultura está formada, impregnada numa cultura. É como se pegar alguma coisa, eu estou aqui agora assim um exemplo, que a gente tem uma cultura formada aqui no Brasil desde criança e chegar e mudar isso. É um choque térmico. Então, o Evangelho é essa loucura para desfazer todas as teorias dos pensadores, dos poderosos, dos impérios. Todo império tinha os seus deuses, toda pompa. O nosso Deus nasce numa manjedoura e morre numa cruz entre dois ladrões. Então, Jesus nasce. E quem são os primeiros, pela leitura do texto, a receber a notícia? Essa notícia foi transmitida a Herodes. Essa notícia foi transmitida lá no palácio para César Augusto. Quem são os primeiros que vão receber
essa notícia. Os pastores da região, homens pobres, simples, analfabetos. Não vou dizer analfabeto porque todo judeu, a cultura deles, a criança com 7 anos, até os 12 também, ele aprendia a ler e até para recitar a lei ou a Torá de cor. Mas eram pessoas semi-analfabetas, extremamente simples, que nunca pegaram num livro. O máximo era ir ao sábado no templo ou numa sinagoga, ouvir o sacerdote fazer a leitura do texto. Então, os primeiros a receber a notícia, pastores que viviam naquele campo cuidando de ovelhas. Então, a Bíblia diz, Paulo repete isso, Paulo faz uma análise desse evangelho. Vem cá. O homem que me salvou lá na estrada de Damasco, ele nasceu numa manjedoura, morre numa cruz. Então isso é uma loucura. Porque Paulo usa esse termo, a loucura do evangelho, em relação à cultura. Paulo faz uma análise disso e diz, ele chega a uma conclusão pelo Espírito Santo e diz, pronto, já sei. Deus escolheu as coisas pequenas para derrubar as grandes. Deus escolheu as coisas inúteis para fazer ser maior e serem úteis. Deus escolheu o que não é para fazer ser. E desfazer o que é. Desfazer o que é poderoso. Desfazer o que pensa que é. Paulo chega a essa conclusão. Então, não foi anunciado nas academias religiosas. Você vê que nenhum sacerdote recebeu esse comunicado. Nenhum líder religioso daquela época recebeu esse comunicado. Não foi para nenhum dos governadores. Não foi para nenhum dos escribas. O que eram os escribas? Eram aqueles que escreviam os textos sagrados. No caso dos judeus, eram aqueles que cuidavam da Bíblia e escreviam a Bíblia e as traduções. Foi para pastores, homens simples. Isso nos ensina, amados, que o Senhor vem para aqueles que têm o coração quebrantado, o coração simples, que está disposto a ouvir a voz de Deus do jeito que ela é, não do jeito que eu quero que ela seja. Como é que você vai falar para um intelectual, se não for pelo poder do Espírito Santo convencer o coração dele, que o Salvador nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz? Como é que você vai falar para essas pessoas que esse livro é a palavra de Deus? Ele nunca vai te negar que é um livro religioso, mas dizer que é a palavra de Deus, se nem muitos dos teólogos cristãos creem que é a palavra de Deus, quanto mais quem não é. Mas o evangelho vem para aquele que se põe. Você pode ser até rico, você pode ser intelectual, mas aquele que se põe numa posição de eu não sou nada, eu sou pequeno, eu dependo de Deus. O evangelho vem para esses. O evangelho vem para esses. E essa voz, os anjos, né? E durante a vigília da madrugada ali, eles estavam cuidando das ovelhas contra os animais perigosos, tipo lobo e outros. E os anjos do Senhor cercam aqueles pastores. Olha que mistério, irmãos. Por que esses anjos não cercaram o palácio? Por que os anjos, vamos aqui, esquece o palácio. Por que os anjos não foram lá para o templo, cercaram o templo?
os anjos procuraram os pastores, homens simples, cuidando de ovelhas, não tomavam banho todo dia, trabalhadores. E aí aqueles anjos cercam. Eles ficam assustados com aquela glória de Deus por cima deles. Aqueles homens não tinham conta bancária, não tinha dinheiro, sobrevivia. Tem um ditado, como é que você fala? Sei o que faz para hoje para comer à noite. Vende o almoço para comer a janta. Esses homens eram assim, eles vendiam o almoço para comer a janta. Mas qual é melhor? Você ter a sua conta bancária cheia de dinheiro e com a eternidade perdida para sempre, sem o perfume do Espírito Santo, sem o perfume de Jesus, que Paulo fala sobre isso, o perfume de Cristo. Sua casa tem que ter o perfume de Cristo. A nossa igreja, tem igreja que não tem perfume de Cristo. A nossa igreja precisa ter o perfume de Cristo. E como é que a igreja tem o perfume de Cristo? Se nós, os cristãos, tivermos esse perfume de Cristo, que é a presença cheirosa do nosso Deus. Aquele brilho assustador, glorioso, que enche aquele lugar. Eles chegam a ficar assustados. Eles se assustam. Mas vai aqui. Por isso que é importante eu e você fazer uma reflexão da nossa posição diante de Deus, para Deus nos abençoar e se revelar a nós. É posição de humildade, de coração quebrantado. Quando Deus chamou Moisés, ele estava no palácio ou no deserto, cuidando de ovelha? No deserto. Deus tirou ele lá do Egito para poder falar com ele no deserto. Quando Deus chamou Gideão, ele era um potente guerreador? Não. Ele mesmo ficou com medo quando o anjo falou para ele: salve, varão valoroso. Valoroso? Minha família é um pé rapado. Família aqui não tem nada, inclusive meu pai é um idólatra. E nós estamos aqui numa pindaíba tremenda, uma dificuldade. Como é que você vem dizer que eu sou varão valoroso? Eu estou aqui, não sou nada. Você é um varão valoroso. Presta atenção. Você é uma varoa valorosa. Você é um jovem valoroso. Você é uma moça valorosa. Você é um obreiro valoroso. Foi isso que Deus disse a Moisés, disse a Gideão. O que Eliseu estava fazendo? Arando terra. Ele estava arando terra. Deus disse a Elias: vai lá, passa lá e chama esse homem que eu escolhi ele. É ele que vai te substituir. E ainda deu mais poder para esse arador de terra do que para o próprio profeta Elias. E Jefté, quando Deus chamou ele? Ele tinha fugido da sua família, escondido, porque a Bíblia diz que Jefté era filho de uma prostituta. A família dele, os irmãos dele, pôs ele para fora de casa, porque eram irmãos só por parte de pai. A mãe dele era uma prostituta. Está escrito no texto. Mas na hora que os inimigos vieram atacar Israel, quem é que Deus escolheu para salvar Israel? Aquele filho de uma prostituta. E os irmãos dele tiveram que correr lá com ele e falar: olha, vai lá nos salvar que a gente te dá o reino para você. Deus escolhe aqueles que se quebrantam, aqueles que são humildes, aqueles que têm fome de Deus. Você quer ver Deus fazer coisa na sua vida? Se quebrante na presença dele. Você quer ver Deus fazer coisas nas suas finanças, na sua família? Se quebrante aos pés do Senhor, porque Ele está à procura de pessoas humildes e simples de coração. Não é? E aí,
Os anjos cercam ali. Veja bem, os anjos não cercaram o templo. Os anjos foram lá para o pasto. Na vigília da madrugada lá. Olha como os anjos falam. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. São simples, são humildes. O Senhor vem e traz uma palavra para eles. Aquela glória. Eles vendo aquilo, meu Deus do céu. Irmãos, olha que imagem que eles... A gente chega num lugar diferente, né? Fica assim, boca aberta, você chega de frente ao mar. Você sobe lá no Pão de Açúcar, fica vendo a beleza ali do Rio de Janeiro. Você chega numa terra diferente, você fica contemplando. Quem vai aqui para a região de Angra dos Reis, tem as curvas ali na estrada, com aquelas bem altas, aí dá para você ver aquele visual, você fica boquiaberto. Imagina esses pastores vendo aquela glória no céu, os anjos cantando, e aí de repente os anjos anunciam a eles: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Não foi sacerdote que foi lá trazer para eles a mensagem, não. Quem trouxe foi os próprios anjos do Senhor. Estou trazendo novas de alegria. O que é isso? Estou trazendo uma novidade do céu. Novas de alegria não é só novidade, é novidade do céu. Eu estou trazendo para vocês uma novidade do céu. Eu estou trazendo para vocês uma novidade de Deus. Hoje vos nasceu o Salvador. Quer dizer, aquilo que estava tudo escuro, clareou. 4.000 anos desde o primeiro texto escrito por Moisés, esperando essa luz brilhar. Vieram os profetas. E agora, os últimos 400 anos, escuridão total. Que ainda antes, ainda tinha o brilho dos profetas. De vez em quando aparecia uma luz. Parecia um profeta, vinha, trazia a palavra de Deus. Eles matavam os profetas, enquanto não matavam os profetas, tinha uma luz ali brilhando. De repente foi 400 anos assim, ó, desde quando o povo foi para a Babilônia, que morreu ali o último dos profetas praticamente, veio Jeremias, depois deles veio Zacarias, Ageu e Malaquias, e aí, cerrou. Não que Deus não estava cuidando, não que o Espírito Santo não era presente, mas o Senhor apagou a luz ali. Ficou cuidando. Trevas. Naquela noite brilhou a luz. Estou trazendo novas de alegria. Havia uma escuridão espiritual. Tanta manifestação de demônios, tanta coisa terrível. Impérios dominando. Mas estava chegando uma luz que estava brilhando do céu. Estava se cumprindo ali. Lembra aquela palavra que Deus disse ao casal quando eles pecaram no Éden? Deus disse: olha, mas de ti vai nascer uma semente. Deus deixou uma promessa para a mulher. De ti vai vir uma semente. Essa semente vai crescer. Ela vai ser mordida no calcanhar pela serpente. Mas ele vai esmagar a cabeça do diabo. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus foi ferido no seu calcanhar, como diz o texto. Porque a cruz ele foi ferido. Mas ali na cruz ele esmagou a cabeça do diabo. Então ali naquela manjedoura estava aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Uma promessa feita para o casal lá 3, 4, 5 mil anos atrás. Vos trago novas de grande alegria. Amados, hoje eu e você já recebemos Jesus o Salvador. Esse texto nos ensina que o Senhor tem novas alegrias para mim e para você.
que o Senhor sempre terá para aqueles que se quebrantam aos seus pés e que estão aos seus pés. E o Senhor terá novidade do céu para você, novidade de Deus para você. Olha, levanta a sua mão direita e fecha os seus olhos. Senhor Jesus, derrama uma novidade do céu, assim como o Senhor anunciou àqueles pastores. Hoje há uma nova alegria, Senhor, que cada mão levantada aqui, que o Senhor revele uma novidade do teu trono, dos teus lábios, da tua boca, para cada uma dessas vidas que aqui estão. Receba essa novidade do céu aí na sua vida, na sua casa. Receba, viu? Receba. Isso aqui não é conversa fiada, não. Quantas vezes eu ministro uma palavra aqui, no outro dia eu recebo um WhatsApp que não está nem o nome da pessoa. A pessoa descobre meu celular aí, manda um WhatsApp. Eu primeiro fico com medo de ver. Quando tem uma fotinha eu fico assim, pego a luneta. Que hoje você abre esses negócios, lasca todo o seu nome, né? Você fica num medo tremendo. Aí eu vejo, carinha de canela de fogo. Aí eu abro. Pastor, ontem o senhor ministrou aquela palavra, o milagre já aconteceu hoje. É muitas vezes que eu recebo essa palavra. Então, em nome de Jesus, recebe essa novidade, vindo, não é da boca do pastor só, mas vindo do céu para você, porque você é servo de Deus, você é serva de Deus. Uma novidade que vai encher a sua casa de alegria, que vai encher a sua alma de alegria, que vai encher o seu coração de alegria. Novidade de alegria. Irmão, é tanta miséria se ouvindo por aí. Deixa eu te aconselhar aqui, irmãos. Pare de ficar ouvindo fofoca em WhatsApp. Pare de ficar ouvindo fofoca no Facebook, no YouTube. Isso faz mal. Não vou nem falar na área espiritual. A área espiritual acaba com você. Como é que você vê fofoca e confusão e notícia de miséria? Olha, programas jornalísticos. Eu ouço programas jornalísticos, mas eu escolho os jornais que vão tratar de assuntos. Trata ali aquela política, trata ali aquele assunto internacional, trata esse assunto. Não é ficar com... Fulano, a cabeça foi cortada, jorrou sangue. Qual o sentido? E também nem todas as notícias políticas você também pode ficar ouvindo, não, porque senão você adoece. Ainda mais nesse Brasil de maluco aqui. O Brasil é tão maluco que a mulher apanhou do marido, foi lá na delegacia denunciar, ela foi presa. Porque confundiram ela com a traficante de Belo Horizonte. Ela ficou 3 dias presa. Olha isso. Então você tem que ter cuidado para viver. E ainda além disso, nós temos os nossos irmãos, as nossas irmãs fofoqueiras. Fofoqueiros. Eu sei que aqui na matriz de Bangu não tem. Não tem. Que fica mandando WhatsApp de fofoca. É não sei o que de fofoca. Irmão, manda uma palavra de Deus, manda uma novidade de alegria. Será que você não é capaz do Espírito Santo te usar para mandar uma mensagem de vitória para alguém? Às vezes eu estou orando, o Espírito Santo coloca um versículo no meu coração para me mandar para alguém. Eu mando. Daqui a pouco a pessoa liga chorando, pastor, pelo amor de Deus. Tive que parar meu carro aqui. Porque Deus falou comigo que eu estava aqui num desespero tremendo. Olha isso. Agora você pega o seu WhatsApp. Não estou falando com ninguém daqui, porque aqui em Bangu tem ninguém aqui que faz fofoca. E ninguém aqui. Não tem uma irmã aqui que manda WhatsApp de fofoca para ninguém. Então isso nós não precisamos doutrinar, porque está uma beleza, né? Os irmãos são minha testemunha. Para com isso. Se você não tem uma novidade do céu, da boca de Deus para levar para alguém, pelo menos fica quieto.
Mas se você quiser, você pode ser um instrumento de trazer novidades e alegria. Novidades e alegria. Pastor, será que o senhor está me exortando? Estou, é você mesmo. Será que essa carapuça é para mim? É, se serviu direitinho, é. Seja um instrumento para trazer novidade de alegria. Seja, olha, está todo mundo doente, está todo mundo enfermo, com tanta notícia ruim, com tanta fofoca, com tanta mentira, que você seja a boca de Deus para trazer luz nessa escuridão, que você seja a boca de Deus para trazer riqueza para quem está empobrecido espiritualmente, que você seja a boca de Deus para trazer alegria para quem está no desespero, que você seja a boca de Deus para trazer esperança para quem já perdeu a esperança. Vos trago nova alegria. Numa escuridão tremenda, eles estavam anunciando que aquele que esmagaria a cabeça do diabo tinha chegado. Tinha chegado. E os anjos transmitem essa mensagem, cantam louvores a Deus. Os pastores vão até lá a cidade e vê aquela criancinha chorando ali. Era Jesus o Salvador. O texto diz que eles voltaram jubilosos. Quando você sair da casa de Deus, volte jubiloso para sua casa, porque Deus falou com você. Porque o Senhor tem um propósito com você. Deus renovou as promessas dele com você. Que você seja uma pessoa que caminhe como esses pastores. A Bíblia diz que eles voltaram jubilosos. Tem gente, irmão, que só volta murmurando. Tudo que faz na vida é só murmurando. Como é que está lá o emprego? Tá. Como é que está a sua vida? Como é que está o casamento? Como é que está isso? E a igreja? Vai acabar. E aí? E Jesus, como é que está? Está fraquinho. Orar por Jesus que ele está fraquinho. Eles ouviram aquela palavra, ficaram maravilhados, voltaram jubilosos, glorificando a Deus. Os anjos cantavam maravilhosamente, como nós ouvimos aqui hoje, os varões cantarem de forma poderosa. Depois aqui, que hino maravilhoso cantado pelo coral Nova Jerusalém. Depois veio a Síbia, esses hinos maravilhosos, aqueles anjos cantando um hino diferente que eles nunca tinham escutado lá na sinagoga e nem no templo. Glória a Deus nas maiores alturas e a paz na terra entre os homens, a quem Ele quer abençoar, a quem Ele quer o bem. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te trazer paz. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor e cantando para dizer a você: dê glória a Deus, louve a Ele, e o porquê o Senhor tem paz para te dar. Ainda que é numa terra de inferno, o Senhor tem paz para te dar. Lembra do salmista? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha que vale é esse, irmão. Olha que vale é esse, sombra da morte. Vira para cá, assombração. Vira para cá, mais assombração. Luta daqui e dali. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, vou continuar com coragem, não vou temer, porque Tu estás comigo. O teu Deus está contigo. O Senhor Jesus está contigo, igreja. Minha irmã, o Senhor Jesus está contigo. Meu irmão, o Senhor Jesus está contigo. Juventude, você tem um Deus que é vivo, que fala com você, que te orienta, que abre porta, que faz milagre. E os anjos cantaram dizendo: que haja paz na terra. Jesus tinha morrido, os discípulos estavam fechados com o coração tudo tremendo de medo.
Pedro que dava espadada para todo lado, estava todo mundo morrendo de medo, Jesus entrou. O que Jesus disse? Paz. Paz. Eu e você muitas vezes estamos sem paz nesse mundo de tormenta. Feche os seus olhos, põe as suas duas mãos no seu coração. O Espírito Santo sopra sobre você e derrama paz no seu coração. É Ele que vai cuidar de você. É Ele que vai cuidar dos seus filhos. É Ele que vai cuidar da sua casa. É Ele que vai cuidar do seu dinheiro. É Ele que vai cuidar do seu futuro. É Ele que vai cuidar da sua saúde. Receba a paz que foi anunciado pelos anjos naquela noite em Belém. Receba essa paz do Espírito Santo no seu coração hoje, em nome de Jesus. Receba essa paz para você andar em paz. Como é que você vai ter paz, irmão, se você está no culto, olhando no WhatsApp o tempo todo e conversa aqui com o celular? Como é que você vai? Não tem como o Espírito Santo trabalhar. Não tem como, esquece. Esquece. Não tem como. Como é que você vai ser paz se você é um transmissor, uma transmissora de fofoca? De más notícias. O Senhor tem para mim e para você, presta atenção, igreja, o Senhor tem para você novidades do céu. Se alguém te mandar uma novidade do inferno, você repreende e põe lá aquele negócio, bloqueia aquilo lá. Ah, mas vai ficar chateado, irmão? É instrumento do diabo, bloqueia. Ou então abraça. Não, eu gostei, não vou ofender. Então fica lá abraçado. Manda outra fofoca também. É isso que você quer? Você não vai ter paz. Paz é para aqueles que querem receber as novidades do céu e ser instrumento de novidades de Deus. O Espírito Santo está pronto para nos dar paz. Paz no mundo de tormento, paz no mundo de cabeça para baixo. Vai lá andando um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas esse mundo está de cabeça para baixo, por que tem um sorriso no rosto, alegria na alma, disposição, expectativas boas? Porque tem a paz de Deus e porque recebeu do céu uma novidade vinda da boca de Deus. Então você está tranquilo, o mundo está caindo de um lado do outro e você está caminhando. Você está caminhando e glorificando como os pastores. Não tinha conta bancária, não tinha nada, mas estavam regozijando, porque neles havia paz de Deus, eles tinham recebido uma novidade do céu que ninguém tinha. Com essa chave, você abre portas. Com a chave de você receber a visita de Deus. Com a chave de você receber uma novidade vinda do céu. Com a chave da paz, descanse teu coração, porque muitas portas serão abertas com essa chave que o Senhor está te dando. Muitas portas. Oh, glória a Jesus. Saia por essas portas, não esqueça dessa palavra não. Hora que você deitar sua cabeça no travesseiro, Senhor, eu faço parte daqueles pastores que estavam lá no campo que recebeu a novidade do céu. Eu também faço parte. Essa novidade está aí dentro do seu coração, que é o Jesus, nosso Salvador. Essa novidade está dentro da sua alma, da sua mente, do seu coração, que é o Espírito Santo Consolador. Essa novidade está aí dentro. Essa paz que o mundo está à procura está aí dentro de você, porque aquele sopro de Jesus lá no cenáculo te alcançou, te alcançou, te alcançou, te alcançou. Você pode colocar de pé, por favor?